Olá, o programa Saúde Ativa número 55 está no ar aqui na tela da sua TV Câmara Aracaju. E olha, me conta, a sua saúde tem sido a sua prioridade? Eu sei que temos uma vida corrida e quase não sobra tempo para atividade física, não é isso? Mas eu quero te lembrar que nem sempre temos que fazer apenas o que queremos, mas o que é preciso ser feito. Tudo é uma questão de organização. Tente otimizar seu tempo e você verá que sim, é possível. Seja a sua prioridade. Olha só, no programa de hoje vamos falar sobre a área da medicina que ameniza a dor dos pacientes terminais. Estamos falando de cuidados paliativos. No quadro Comer Bem, a chefe Valdenira Cruz ensina a preparar uma panqueca fit de chocolate com frutas. Fica comigo que o programa está muito bacana. Os cuidados paliativos são oferecidos para todo paciente que tem uma doença fora de possibilidade de cura e que vise melhor qualidade de vida e alívio do sofrimento. A doutora Erijan Moraes recebeu nossa equipe para conversar sobre o tema. Roda VT. A gente vai falar sobre o Dia Mundial de Conscientização aos Cuidados Paliativos com pessoas em estágio terminal. Para explicar um pouquinho mais, a especialista vai comentar sobre os dados segundo a OMS. Então, os cuidados paliativos é uma onda que vem acontecendo, começou com Cecília Saunders na Inglaterra. Esse ano é o centenário de Cecília Saunders, então é um ano que todo mundo que faz cuidados paliativos quer chamar atenção, porque na último ranking de qualidade de morte no mundo, foi feito com 80 países, o Brasil ficou em 42º lugar. Melhorou. Em 2010, tínhamos ficado em 38º em 40 países, mas ainda é pouco. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que temos muito pouco. Os nossos pacientes estão morrendo, e morrendo muito mal, morrendo em sofrimento. Hoje, só 14% das pessoas no mundo têm acesso a cuidados paliativos. Então, elas estão morrendo em sofrimento. Então, o que a gente quer fazer esse mês é chamar a atenção. A campanha desse ano é Eu me importo com sua dor, me importo com o seu sofrimento, a gente quer estar junto de você e de sua família, a gente não quer deixar você sofrer, você não precisa passar essa fase de vida sozinho. Existe toda uma equipe especializada para estar do seu lado, para evitar um sofrimento maior do que já o existente. Então é isso, Gilmara, essas são as informações. O mês de Outubro Rosa também é conhecido como o dia de combate, o dia de ações paliativas para que as pessoas tenham vidas e dias menos sofridos. Essas foram as informações com a doutora Edjane, que eu agradeço a participação. Obrigado. Obrigada. Segue com Gilmara. Agora vamos a um breve intervalo e na volta temos muita coisa boa para você. Fica aqui comigo. Estamos de volta com Saúde Ativa e olha, antes de irmos ao quadro Comer Bem, eu quero te lembrar que é possível acompanhar o trabalho desenvolvido pelo vereador que você elegeu através do portal da Câmara. Você sabia? Anota o endereço www.aracaju.se.leg.br. E você também pode baixar o aplicativo TV Câmara Aracaju, tanto para iOS quanto para Android, e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja. É muito fácil. Agora sim, é o momento mais saboroso aqui do Saúde Ativa, o quadro Comer Bem. Hoje vamos aprender com a chefe Valdenira Cruz como preparar uma panqueca doce de chocolate com frutas. Deve ser deliciosa, né? Roda VT. Olá, Gilmar, estamos aqui hoje no quadro Comer Bem com a chefe de cozinha Valdenira Cruz, que vai nos ensinar uma deliciosa receita. Não é isso, Valdenira? Boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Vou ensinar hoje uma receita de panqueca fit. Vou utilizar nessa panqueca alguns ingredientes que a gente chama de punk, que são plantas alimentícias não convencionais, né? A exemplo desses ingredientes, eu vou ter aqui a semente de abóbora, que vai na massa da panqueca, né? E como especiaria eu vou utilizar o cardamomo, né? Ele tem um sabor bem marcante, acelera o metabolismo, então para o tipo de refeição funcional, ele é um excelente aliado, né? Então, vou começar aqui, tudo no liquidificador. Os líquidos primeiro, tá?
leite. Eu estou utilizando o leite desnatado, tá? Mas fica a gosto, pode utilizar o leite normal. O integral. Isso, o integral. Um ovo. Manteiga, né? A manteiga é um quesito assim bem controverso na alimentação fit, funcional. Porém, eu sempre utilizo manteiga de fazenda mesmo. Se você não é intolerante à lactose, em pequena quantidade ainda é o melhor para ser usado. Nunca a margarina, né? Sim. Nunca a margarina, nem a light. E por que nunca a margarina e Então, nem a light? A margarina, ela foi criada, começou a sua utilização no período de guerra, né? Ela era uma graxa de tanque de guerra. A indústria acabou processando ela para o segmento alimentício. Então, assim, houve um período que cardiologistas incentivavam muito o consumo dela, por ela ter menos gordura, né? Mas hoje já se entende que ela não é benéfica à saúde. Então, o melhor hoje é utilizar o que você tem de mais natural. Então, aqui a gente, felizmente, mora numa região que tem manteiga de fazenda em abundância. Então, não há necessidade de utilizar a margarina, tá? Para essa receita, a gordura que eu vou utilizar nela é a manteiga, tá? Que vai meia colher de sopa de manteiga. Meia colher de sopa de açúcar demerara também, né? Que nesse segmento mais saudável. Quanto menos aditivos químicos a gente tem no produto, melhor para a nossa saúde, né? A gente ouve falar muito também sobre essa questão do açúcar. Tem o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar cristal. E aí, quanto mais branco, mais propensão a desenvolver problemas no nosso organismo. Seria essa? O primeiro açúcar que sai é a rapadura, né? Que sai da cana. Depois sai o açúcar mascavo. Depois o demerara, depois o cristal e vai refinando. Quanto mais refinado, mais aditivo químico a gente vai ter nesse produto, né? Eu gosto mais de utilizar o demerara, por quê? Porque o mascavo, ele é batido. Então, assim, ele é mais úmido, então ele tem mais propensão a desenvolver fungos, né? Então eu prefiro o demerara. Além disso, ele tem um sabor bem marcante, o mascavo. O demerara já é mais neutro. Em pequena quantidade eu também não vejo nenhum problema. Obviamente você tem que procurar seu nutricionista, as orientações dele, mas assim, no que diz respeito a uma alimentação equilibrada e saudável, eu ainda prefiro o demerara. Ótimo. Bom? Coloquei os líquidos, o açúcar e vou acrescentar aveia, tá? Pode ser flocos, pode ser aveia fina. Que é a tradicional farelo. Isso, farelo, flocos ou em grãos. Isso. Aqui eu tô adicionando muita fibra nessa receita, né? Eu vou colocar a farinha de trigo integral. Assim, a indústria também tem essa questão toda do glúten e tal, mas assim, eu acho que tudo dentro de um equilíbrio. Se não é intolerante ao glúten, acho que não tem nenhum problema de estar utilizando esporadicamente a farinha de trigo e integral, que é a melhor forma de utilizar. Vou utilizar toda. O cacau, né, eu vou utilizar o 70%. É muito importante que a gente se atente para o cacau. Acima de 70% ele já é considerado um ingrediente funcional que tem benefícios à saúde. Evitar ao máximo, especialmente para crianças, o achocolatado, né? Porque tem muito açúcar. A gente precisa começar a desenvolver um paladar mais apurado para saborear mesmo os ingredientes sem tanta adição de açúcar, né? Independente de se você tem uma necessidade de perda de peso ou não, mas assim, é mais no sentido de equilíbrio, né? De saúde.
a semente de abóbora. A semente de abóbora geralmente descartada, né? Isso, Na muitas culinária vezes. a gente utiliza a abóbora e joga a semente fora. Mas a semente de abóbora é uma oleaginosa e praticamente gratuita, né? A gente compra castanha de caju, castanha do Pará, tudo num valor mais caro e às vezes fica inacessível à pessoa. Então, você pode utilizar a semente de abóbora nas suas receitas. Você pode fazê-la seca no forno, assada, e fazer a farinha, né? Que também dá muito ponto à receita. Enfim, a gente precisa começar a utilizar mais esses ingredientes regionais que a gente tem no dia a dia, né? Acho que tá havendo muito esse resgate do que é, né, dos nossos avós. A gente está muito resgatando essa qualidade dos ingredientes. Então, a semente de abóbora favorece muito nesse processo de resgatar o que era lá do passado para a nossa culinária. E a semente de abóbora, ela também tem uma propriedade interessante, que ela é rica em fibras. Rica em fibra, ela antigamente ela era usada no combate às vermes, né? E hoje também está se resgatando essa condição de utilizar ela nesse sentido, né? A gente precisa valorizar mais o que é regional, o que a gente tem com facilidade, né? Eu vou colocar aqui na massa mesmo da panqueca, tá? Uma quantidade assim, mais ou menos 15 gramas por aí. E cardamomo, que é uma sementinha, né? Tem um cheiro bem agradável. Eu vou colocar aqui. É uma especiaria, só para dar Tem que descascar, tá? Tirar de dentro da casquinha. Ela lembra muito o girassol, que ele vem dentro daquela camadazinha, daquela casquinha que a gente precisa quebrar para fazer o consumo. Isso é que você pode fazer chá, colocar no café. Fica muito gostoso, colocar no café. Coloquei tudo no liquidificador, vou bater. Bati os ingredientes, agora eu vou acrescentar a banana. Vou acrescentar por último para ela fermentar menos. Né? A gente percebe que quando a banana é batida, ela incha mais, né? Dá uma inchada na massa isso. E ela por último não vai ter tanto o processo da fermentação. Isso. Né? Então, uma batidinha rápida. Pronto. Agora vai numa panela antiaderente quente já, bem aquecida, né? Processo normal de fazer panqueca, uma panela antiaderente, você vai colocar uma quantidade fina. Ela fica, como é com farinha de trigo integral, eu não quero que ela fique muito grossa. Se você tem uma panela antiaderente boa, não precisa colocar nenhuma gordura. Feita a panqueca, com delicadeza, porque integral ela tende a quebrar um pouquinho. Vamos decorar com as frutas. Frutas a gosto, né? Você pega o que tiver de mais colorido, o que a pessoa mais gostar, tá bom? Banana com chocolate é um clássico, né? Então, com certeza. É interessante colocar kiwi, tá? Agora eu vou pegar de mão, tá? Pêssego, tá na época do pêssego, vai encontrar no supermercado mais barato. Então, interessante observar a sazonalidade, voltar a comer o que tá na época, o que tá mais barato. Né? Tá chegando o verão, tá vindo muita fruta tropical. Sim. E aí também é interessante fazer o consumo dessas frutas que acabam aliando saúde e economia também, né? Exatamente, essa é a tendência, né? Morango também é um clássico com chocolate, né?
tirar aqui. Eu vou fazer assim uma aparência mais convidativa, não é aquela panqueca tradicional dobrada, né? Eu quero que quem vai comer, se você vai servir para alguém, enxergue tudo que tem dentro, né? Escolhi frutas que ficam muito boas com chocolate, que a gente vai fazer uma calda rápida de chocolate, tá? A decoração bem a gosto. Tá. A última etapa da receita é o chocolate, uma calda. A gente vai fazer no micro-ondas mesmo, é rápido. Chocolate no micro-ondas tem que prestar atenção sempre no tempo, mínimo de tempo possível, e vai colocando, vendo se derreteu e coloca novamente. O último processo, acrescentar uma calda de chocolate, opcional, pode comer dessa forma, mas certamente vai ficar bem mais agradável assim. Prontinho. Realmente Agora um prato, só experimentar. realmente um prato bem apresentável e que parece ter baixas calorias devido a ser integral e também vir acompanhado de frutas. Sim, sim. Uma pena que TV não tem cheiro. E agora, Val, é a parte que eu acho que todo mundo gosta, né? Sim. É a parte de provar essa delícia. Então vamos lá. Tá uma delícia. Segue com você, Gilmara. Mais alguém ficou com água na boca? Levanta a mão. Val, cadê a minha panqueca? Gente, agora a gente vai mais um breve intervalo e na volta teremos o quadro Oncolegal. É bem rapidinho, hein? Não sai daí. Voltamos com o nosso Saúde Ativa e olha só, manda sugestões e críticas para nós. Envia tudo para o nosso e-mail, tvcamara@aracaju.se.leg.br. E agora chegou a hora do quadro Oncolegal com Rafaela Macedo. Hoje o bate-papo é com o oncologista William Soares. É com você, Rafa. Oi, Gil, tudo bem com você, meu anjo? Pois é, hoje a gente vai falar sobre prevenção, né? Sempre bom prevenir. E para isso a gente trouxe o Dr. William Soares, ele que é oncologista clínico e vai falar principalmente sobre o câncer coloretal, porque há pouco tivemos abordagem sobre ele. Então, Dr. William, seja muito bem-vindo. É uma honra ter o senhor aqui com a gente, tá? Obrigado, é um prazer. Doutor William, então vamos falar sobre prevenção. O que é que a gente pode fazer para se prevenir contra o câncer? É contra o câncer que fala, não é? Sim, é verdade. Bom, a gente tem várias formas para conseguir prevenir, né? Dentre essas formas, a gente tem a mudança do estilo de vida, quer dizer, uma alimentação mais saudável, procurar sempre se alimentar de alimentos não processados ou pouco processados, que tenham uma quantidade mínima ou não tenham agrotóxicos, dar preferência por alimentos pouco cozidos, não muito fritos em excesso ou cozidos em excesso, que isso a gente sabe que produz algumas toxinas, e essas toxinas aumentam a possibilidade de chance de câncer, principalmente de cólon e reto, né? Que é a porção final do intestino. Além disso, hábitos mais saudáveis de vida, como praticar atividade física, manter-se dentro do peso, é extremamente importante. Já existem diversos trabalhos científicos que associam a obesidade com o risco maior de câncer e de outras doenças também, né? Hipertensão, diabetes e tudo mais. Não fumar, tá? Hoje a gente sabe que o tabagismo é o fator número 1 de risco de câncer, de diversos tipos de câncer, boca, laringe, bexiga e vários outros tumores, e reduzir também a ingesta de bebidas alcoólicas. Então, se a gente conseguir adotar essa mudança de hábito de vida, esse estilo de vida, vamos chamar mais saudável, a gente consegue, segundo a Organização Mundial da Saúde, reduzir de 30% a 50% a incidência de câncer, tá?
Então é extremamente importante fazer um check-up, extremamente importante procurar o clínico geral ou o seu médico, ou no caso de pessoas que têm um risco maior, até mesmo um oncologista, para poder fazer um check-up geral, uma avaliação geral e tentar reduzir esse risco adotando esse estilo de vida novo e fazendo alguns exames também. Entendi, doutor William. Então, assim, por exemplo, quando é que surge o sinal amarelo, dizendo, ó, agora eu não fiz o que deveria e agora? Quando é que surge? Qual é o sinal amarelo? Então, a gente tem que ficar muito atento às mudanças do organismo. Então, as mudanças como um todo. Por exemplo, se uma pessoa tem um hábito intestinal um pouco mais constipado e, de repente, começa a alterar esse hábito, começa a ter diarreia, por exemplo, então isso já chama atenção. Se isso permanece por alguns dias, isso já é notório. Da mesma forma, ao contrário, se é uma pessoa que tinha um hábito intestinal diário, normal, e começa a ter as fezes mais ressecadas ou as fezes achatadas, dor, então as alterações elas podem ser as mais variadas possíveis. No câncer de intestino, por exemplo, nem sempre é um sangramento nas fezes, apesar de ser comum isso, mas nem sempre é dessa forma. Então, alguns pacientes relatam as fezes um pouco achatadas, relatam essa alteração do hábito intestinal, emagrecimento, alterações, por exemplo, se a gente for pensar em um câncer de pele, alterações em manchas que a pessoa pode ter pela pele e ela cresce ou ela sangra, ela apresenta alguma mudança de cor. Então, é muito variado. A gente precisa estar muito atento ao que o organismo está passando para a gente e essas mudanças é que podem significar o surgimento de um tumor. Verdade, doutor William, a gente tem que se conhecer bem para saber quando alguma coisa saiu do ritmo. Exatamente. Até, por exemplo, eu cito o Outubro Rosa, que no mês de outubro a gente discute e fala muito sobre o câncer de mama. Importante que a mulher conheça a sua mama, e ela, ao notar ou perceber qualquer tipo de alteração, que ela procure de imediato o ginecologista ou mastologista dela. Mas isso também vale lembrar que isso não exclui a necessidade de se fazer, por exemplo, uma mamografia, tá? Então, não é também porque a mulher fez um autoexame e ela não notou nenhuma alteração, nenhum nódulo, que isso vai desobrigar, vamos dizer, de fazer a mamografia, tá? Então, essas falsas seguranças, às vezes, uma palpação, de um exame, um autoexame, não contraindica, não. Pelo contrário, a pessoa tem que continuar fazendo a mamografia, porque o intuito da mamografia é descobrir lesões ainda menores, não palpáveis. Prestar atenção no seu organismo, a pessoa entender qual é o funcionamento do seu organismo, ficar alerta a qualquer tipo de sinal de alteração, procurar ter uma vida mais saudável e qualquer alteração procurar um posto de saúde ou procurar uma assistência médica para a pessoa verificar se aquilo não é um sinal de uma doença no início. Doutor William, o senhor falou de coisas importantíssimas, mas assim, se puder evitar, é o melhor caminho, na verdade. Então, por exemplo, a obesidade. Hoje a gente tem muita mania, né, de ter um dia com muito trabalho, com muita coisa para fazer, e a gente acaba não se alimentando bem, aí de repente aumenta um pouco de peso, isso gera outros problemas, né? A obesidade é um fator de risco muito sério no Brasil, né? Mundial até, né? Se a gente for ver, nos Estados Unidos é uma epidemia, onde praticamente metade da população está acima do peso. Não só a alimentação, mas também a vida mais sedentária. Então, isso também está implicado na obesidade. E aumenta o risco não só do desenvolvimento de um tumor, mas também em pessoas que tiveram câncer, aumenta o risco dele voltar. Isso tá bem estudado já em câncer de mama. Então, mulheres que tiveram câncer de mama e elas têm um sobrepeso ou uma obesidade, elas têm um risco maior desse tipo de tumor voltar. Então, é extremamente necessário ter um acompanhamento nutricional também, ou a pessoa tentar manter o peso dentro dos padrões normais, porque isso vai ajudar ao tumor também não voltar. Além de não permitir o surgimento de outros,
evita também daquele tumor voltar e outras consequências, como eu falei, de diabetes, hipertensão, infarto e outras consequências mais negativas que a obesidade pode causar no organismo. Você falou de uma coisa que eu sinto na pele. Você sabe que eu ainda estou fazendo tratamento e aí o Dr. Carlos Sampaio, de lá da AMO de Salvador, ele disse assim: Rafa, você ir para academia 4 vezes por semana, ele estipulou até a quantidade de dias, é a mesma coisa que você pegar um remédio e colocar na boca. É igual, ele falou assim. Aí eu tento seguir, não só assim pela estética, porque acaba sendo também, mas principalmente pela saúde, né? A gente recomenda que faça pelo menos 30 minutos de atividade física de 3 a 5 vezes por semana. Esse seria o mínimo, o padrão mínimo necessário. Agora, isso tem que estar atrelado ao que a pessoa gosta de fazer de atividade física, tem que estar atrelado à necessidade e fazer com que isso caiba no dia a dia, né? Mas é muito importante. Quando ele fala que é semelhante a um comprimido, ele está se baseando em alguns estudos científicos que mostraram que o ganho que a pessoa tem, a forma estatisticamente de evitar a recidiva do tumor é praticamente igual a uma hormonioterapia, que é um tratamento que se faz para 85% das mulheres que tiveram câncer de mama. Então o impacto é muito grande mesmo. É muito importante que esse alerta seja passado e já fica um tema aí para o Outubro Rosa para a gente falar mais sobre isso. E é verdade, a hormonioterapia eu faço uso ainda de Aromazin, de 25, e a atividade física associada à alimentação, né? Porque a gente se alimentar bem também é vida. Alimento é vida, né? Eu digo isso, que menino, o senhor está falando de coisas que eu estou sentindo na alma, porque assim, é exatamente o que eu tento fazer para continuar aqui de pé. Não, isso é muito importante. E essa motivação é importante. Por isso que a gente, além de falar sempre nas consultas, procura também fazer grupos para que as pessoas passem sua experiência, e você com o programa ajuda muito nesse sentido também. Motiva, leva informação. A gente precisava ter um pouco de pessoas falando sobre a importância desses hábitos mais saudáveis. Isso é motivador demais. Gente, ele é muito bonzinho, né? Ele é maravilhoso. Obrigado. Doutor William, mas é verdade. Então, assim, a gente tem que trabalhar com a prevenção, indo pro médico regularmente, fazendo os exames, não é isso? Tendo acompanhamento médico, como a gente já falou. E se mesmo a doença vier, né, preste atenção nos detalhes do seu corpo. Você que vai perceber primeiro as alterações, não é isso, doutor? Exatamente, né? Existem também já algumas faixas etárias que a gente sabe que a doença é mais prevalente, que ela é mais frequente, né? Então, a gente procura indicar certos exames que já tem comprovação científica de que conseguem diagnosticar precocemente nessas faixas etárias. Então, por exemplo, a partir dos 40 anos de idade, é importante discutir com o ginecologista ou com o mastologista se fazer uma mamografia, porque a gente sabe que ela vai conseguir diagnosticar precocemente, vai descobrir um tumor no início, e nessa fase inicial a chance de cura é muito maior. A gente está falando de uma chance de cura de mais de 95%. Tá? Então, fazer mamografia é extremamente importante. Da mesma forma que é importante a pessoa também fazer exame ginecológico, né? A mulher procurar um ginecologista a partir dos 25 anos de idade para fazer exame ginecológico também previne o câncer de colo de útero, que hoje na nossa realidade, aqui em Sergipe, é o segundo tumor mais frequente na mulher. Tá? E a gente sabe que as lesões pré-malignas, elas poderiam ser, na maior parte das vezes, diagnosticadas no exame de lâmina, no Papa Nicolau, que é um exame acessível em vários lugares. Tá? Para se ter ideia, no Brasil, o câncer de colo de útero, ele ocupa o 3º lugar nas mulheres. Nos Estados Unidos, é o 21º lugar. Por quê? Há um programa de prevenção, uma conscientização, um debate forte sobre isso, e eles conseguem, através de exames de prevenção, evitar o surgimento dessa doença. Então ela está lá embaixo, está em 21º lugar. Tá?
Sobre o câncer de colo e reto, a partir dos 50 anos, é importante se fazer ou uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou uma retossigmoidoscopia, ou uma colonoscopia. Esses exames também ajudam a diagnosticar lesões que podem virar um tumor ou um tumor no início, e a gente consegue prevenir mais de 90% dos casos de câncer com esse tipo de exame simples. Meu Deus, a importância da prevenção, né? A gente sempre volta o quão é importante prevenir, né, a doença. Também, segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje em dia, mais de 50% das consultas médicas que são feitas em países de primeiro mundo, elas são para prevenção. Tá? Então, a gente acredita que é uma evolução e que a gente espera que em breve também as consultas que sejam realizadas em todos os lugares sejam com esse foco de prevenir. A gente sabe que os recursos aplicados em prevenção, a gente vai estar poupando esforços e vidas, né, descobrindo doenças em fases mais avançadas. Doutor William, e a genética? Né? O que a gente pode falar sobre a danadinha da genética? Pois é, a gente entra agora em fatores que a gente não vai conseguir prevenir, porque a gente não vai escolher a família que vai nascer, né? Da mesma forma, a idade, a gente não consegue prevenir, então a gente sabe que com a idade existe um risco maior de surgir um câncer, e a gente também não tem como mudar esse fator, não é como alimentação, como deixar de fumar, né? Então, a parte genética, a parte hereditária, de passar para uma pessoa da família, ela está relacionada a 15% dos cânceres, tá? Então, não é a maioria. A gente tem que ver que, na verdade, 85% não existe um componente hereditário, um componente que vai ser passado. Isso eu estou falando de forma geral, tá? Existem alguns tumores que têm uma percentagem maior, mas, de forma geral, a maior parte deles não vai estar relacionada ao ponto de vista hereditário. E aí o impacto por exemplo, o impacto relacionado a uma mudança de hábito de vida é maior do que o impacto hereditário. Hoje em dia, existem testes genéticos, né, disponíveis que a gente tem como identificar essas famílias de risco. Então, existe, inclusive, no manual do Ministério da Saúde, algumas indicações de se pesquisar essas famílias, acompanhar essas famílias, e essas pessoas elas têm um programa de rastreamento, um programa de screening diferenciado. Então, como eu citei, por exemplo, na população geral, pessoas que não têm sintoma nenhum, precisam fazer uma colonoscopia a partir dos 50 anos, isso é para a população geral. Se é uma família que tem uma polipose familiar, por exemplo, a gente vai precisar fazer esses exames pelo menos 10 anos de antecedência do primeiro caso, tá? E numa frequência maior. Então, o acompanhamento é mais intenso também. Daí a importância de tentar identificar essas pessoas geneticamente. Pois é como o senhor diz, a gente não escolhe a família e nem a idade, né? Mas o que a gente puder fazer, né, enquanto cidadão, para procurar ter uma saúde de melhor qualidade, como alimentação, né, reduzir os riscos, porque a gente pode reduzir, além de prevenir, a gente reduz o risco, né? Sem dúvida. Aqui no Nordeste, a gente tem um fator muito forte que é o sol, né? Então, dentro desse pool aí que a gente está falando de prevenção, também não posso deixar de falar sobre o câncer de pele, né? O câncer de pele é o primeiro lugar. Na maior parte das vezes a gente tem tumores que não têm um potencial tão grande de dar metástase e tudo, mas é necessário proteger, usar protetor solar, evitar o sol naqueles horários de 10 da manhã às 3 da tarde, um horário mais intenso e que aumenta muito o risco de ter um câncer de pele, né? Lembrar também que, na maior parte das vezes, esse câncer de pele ele vai se desenvolver décadas depois. Então, a pessoa toma muito sol na adolescência, na infância, sem proteção, e quando tiver idoso é que vai sentir essas consequências, tá? Então, a orientação familiar também é importante, né? Lembrar o pai, a mãe de passar o protetor, de tentar evitar a exposição ao sol naqueles horários de intensidade maior, para não ter consequências décadas depois, tá? Doutor William, o senhor está falando da exposição ao sol e me veio uma dúvida. E a vitamina D?
A vitamina D, veja, existem alguns trabalhos que dizem que a vitamina D pode ajudar a prevenir o câncer, mas isso não está ainda estabelecido, tá? Então não existe nenhuma campanha de você ingerir, tomar vitamina D para prevenir o câncer. Isso nenhum estudo conseguiu atrelar de maneira forte. Existem alguns estudos que mostraram isso, mas outros não, então é um pouco duvidoso. A recomendação é que a pessoa tenha uma alimentação saudável, uma alimentação rica de carboidratos, de verduras, de frutas, uma alimentação como a própria Organização Mundial da Saúde chama um prato colorido, tá? Que tenha verde, amarelo, todas as cores de todos os vegetais, com todas as vitaminas, e ingestão de frutas, pelo menos 2 ou 3 porções por dia. Com isso, a gente vai ter a quantidade de vitamina D e de outras vitaminas necessárias que o organismo precisa diariamente. Dr. William, na trajetória do senhor como oncologista, tem alguma história que tenha marcado? A gente diariamente vê histórias de todo tipo, né? De histórias um pouco mais tristes a histórias também extremamente gratificantes, né? Eu lembro que quando eu cheguei em Aracaju, atendi um paciente jovem que tinha uma lesão muito extensa, grave, era filho único e a família toda assim muito preocupada. Apesar de um tratamento muito intenso e algumas reações, é uma pessoa que eu ainda vejo constantemente, 1 ou 2 vezes por ano, que está muito bem, e foi um caso assim que marcou muito, né? Pela resposta ótima que teve, que marcou muito pela luta de todos, da família e dele pessoalmente, e da amizade que ficou. Então são pontos bastante gratificantes que a gente lembra, né? Isso é muito bom. E um recado? Deixe um recado para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, meu recado, mais uma vez, é para que todo mundo tenha hábitos de vida mais saudáveis, para que as pessoas façam atividade física, evitem tabagismo, etilismo em excesso, para que isso vire moda, vamos dizer, para que a moda agora seja todo mundo praticar esporte e todo mundo ter hábitos mais saudáveis de vida, deixando de fumar. E isso só vai trazer benefícios, não só do ponto de vista oncológico, cardiológico, social, e econômico e tudo mais. Isso só tem a acrescentar e é o que eu desejo de saúde para todos. Gente, eu adorei. Adorei, Dr. William, que vire moda a gente viver bem, saudavelmente, buscando sempre uma saúde de qualidade. Uma saúde só não, buscando uma vida de qualidade, né, Dr. William? Perfeito. Muito obrigada. Obrigado, muito eu que obrigada. agradeço. Foi muito esclarecedor. O senhor falou coisas importantes demais, que eu senti na pele, viu? Gil, meu anjo, segue com você. Beijo grande. Obrigada, Rafa. Gente, o Saúde Ativa chega ao fim, mas não esqueça, hein? Temos um encontro marcado toda semana aqui na sua TV Câmara. E antes de ir embora, definitivamente, deixe-me te lembrar, mais uma vez, que você pode baixar o aplicativo TV Câmara Aracaju, tanto para iOS quanto para Android. E daí acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.